Atenção! Antes de mais, quero dizer que o meu blog chama-se Lipoedema, mas a doença, pelo que eu tenho visto, é mais comumente conhecida por lipedema. Mas eu acho que isto também tem a ver um bocado com o brasileiro, o português brasileiro e o português de Portugal. Mas pronto, só para esclarecer que é a mesma coisa, porque acho que às vezes fica um bocado essa dúvida. Então, o vídeo de hoje é sobre um webinar muito especial que eu gostei muito de assistir, que foi promovido pela Associação Nacional dos Doentes Linfáticos, que é a Andolinfa. Desde já sigam nas redes sociais, em todo o lado, vejam o webinar, eu vou deixar o link na descrição do meu vídeo no blog. E acho que é uma mais-valia para quem tem este tipo de doença, sem dúvida. Até porque eu nunca tinha visto nenhum webinar sobre o assunto, portanto, logo aí, para mim, está ótimo. Então, o webinar chamava-se Tenho Lipoedema e Agora? E foi no dia 26/4. Eu tomei algumas notas só para não me esquecer de nada, mas obviamente vão ver o webinar e lá tem tudo muito mais bem explicado. Eu simplesmente tirei algumas notas e quis partilhar também um bocado a minha visão do webinar com vocês. Eu confesso que a primeira parte não cheguei a ver, eu estava a ver em direto na altura e estava a trabalhar, portanto sei que a primeira parte foi muito sobre a fisiopatologia da doença e também sobre a alimentação e como é que isso pode afetar, melhorar, piorar o lipedema. Depois eu comecei a ver ou prestar mais atenção na parte do exercício físico e tenho aqui algumas notas que queria mesmo partilhar com vocês. Uma delas é que as zonas mais afetadas do lipedema podem muitas vezes manter o volume apesar do exercício físico. Choque, já sabia isto. Uma coisa que eu não sabia, eu já sabia que nós tínhamos uma maior sensibilidade à dor, ou seja, a dor não só ao toque, mas mesmo dor muscular, quando estamos a fazer exercício, isso eu não tinha bem noção. O nível de fadiga é maior, ou seja, nós mais facilmente nos cansamos, o que faz algum sentido, porque se pensarmos numa pessoa obesa, essa pessoa cansa-se mais rápido. Nós tendo pernas obesas, acho que faz algum sentido. Coisas então que são vantajosas, ou tipos de exercícios que são vantajosos no lipedema. Claro que obviamente se é para fazer um exercício mais regrado, etc., obviamente deve ser com um treinador. Mas assim no geral, o que toda a gente pode fazer é caminhadas, sendo que nas caminhadas, tal como no exercício físico, isto foi imensamente salientado, deve sempre haver períodos de repouso. Eu, por acaso, quando fazia caminhadas, não tinha períodos de repouso, simplesmente andava. Mas o que é facto é que na altura eu ainda não sabia que tinha lipedema. As pessoas com quem eu ia fazer a caminhada e tudo realmente notavam diferença nas minhas pernas e, por acaso, eu também. Portanto, caminhadas top, recomendo também. Depois, tudo que envolve meio aquático, isso ainda não experimentei. Tenho um bocado o preconceito de isso é para velhinhas, é verdade, tenho esse preconceito que tem que ser ultrapassado. Depois pilates, yoga, pilates ainda sou capaz de experimentar, agora yoga não sei, yoga tenho sempre a noção que é tipo estar muito quieto e eu não gosto de estar muito quieta. Mais coisas, evitar exercícios de alto impacto, obviamente saltos e coisas assim, não. E isto, se eu for a pensar no assunto, efetivamente eu cheguei a fazer muitas aulas de ginásio que envolviam saltar do step e coisas assim, e agora percebo que realmente não. E na altura não percebia que era porque tinha uma doença, nem sequer pensava nisso, mas sempre achei que era muito incompetente nesse tipo de exercícios. Gostava mesmo, olha, coisa estúpida, mesmo em aulas de zumba, que às vezes a zumba tem muitos saltos e etc. Mesmo na zumba, que tinha muitos saltos, eu sentia-me incompetente nessa parte, porque sentia um peso gigante a puxar-me para baixo. Tipo, a força da gravidade a puxar-me para baixo. E nunca fui boa nesse tipo de cenas, de saltar e na parte das coreografias que era para saltar, esquece, a Margarida não saltava. Depois, falando um pouco... Eu acho que aqui houve muita parte sobre a fisiopatologia da doença, que para mim é super interessante porque sou farmacêutica, mas compreendo que para outro tipo de pessoa que não esteja no ramo da saúde isto é um bocado... Ok, é interessante, mas não nada por aí além. Depois, falou uma fisioterapeuta também, que falou de um dos meus temas favoritos, que é as meias de compressão. E ela tinha lá várias frases, uma delas que eu tirei logo foi: a compressão não reverte o aumento de tecido adiposo. E faz todo o sentido. Nós usamos, eu também já tinha mencionado, nós usamos as meias para conter. Ou seja, nós no fundo, nós não estamos a usar as meias para curar a doença. Nós estamos a usar as meias
para fazer com que os sistemas que estão relacionados com a doença, que é o sistema venoso e o sistema linfático, não sejam tão afetados. Adorei esta frase e esta associação. Depois falou-se também dos tipos de malhas, lá está, diferença entre meias de descanso também e meias de compressão. E uma coisa que eu também gostei, porque assim quer dizer que não estou maluca, que é, de facto, a maior evidência de resultados foi tanto no grau 1 como no grau 2. Portanto, aquela informação que lá está, que aparece em sites se calhar não tão fidedignos ou que aparece assim numa primeira instância na internet, de grau 4 e assim, não é bem assim. E depois falou-se também dos tratamentos, que são basicamente aqueles que eu faço, mas existem milhares outros que eu nunca tinha ouvido falar. Mas vamos começar pelo início. Então, primeiro temos a drenagem linfática manual. Aqui é importante referir, porque como diz, drenagem linfática remete-nos logo para a linfa. A questão é, no lipoedema, nem sempre há linfoedema, ou seja, nem sempre o sistema linfático está comprometido. Mas o que é facto é que existe esse risco. Existe esse elevado risco. Pode sempre haver o comprometimento e faz sentido, não é? Porque está aqui tudo muito apertado pelos adipócitos XXL. E, portanto, a drenagem linfática manual acaba sempre por ser recomendada, mesmo que a pessoa, que é o meu caso, eu ainda não tenho linfoedema, ainda só tenho o lipoedema, pronto. Mas o que é facto é que ajuda. E depois, associada a isto, sempre a pressoterapia ou a compressão pneumática. Sendo que uma coisa que eu achei interessante, e deixo já aqui de alerta, que é a pressoterapia isolada não manifesta tanto grau de evidência clínica comparativamente à pressoterapia combinada com a drenagem linfática. Ou seja, fazer só pressoterapia, eu sei que tenho ideia, não sei, mas tenho ideia que possam haver pessoas que têm máquinas, porque estas máquinas dão para ser compradas e dá para fazer em casa pressoterapia. Mas no caso específico do lipedema, esta pressoterapia não deve ser isolada, não deve ser o único tratamento que se faz, deve estar associado à drenagem manual linfática. Portanto, claro que, especialmente agora em tempos de confinamento, se calhar ter uma máquina em casa é uma mais-valia, porque não temos que nos estar a deslocar para um sítio, ou mesmo esse sítio pode estar fechado, sei lá, não sei. Eu sei que a maior parte das clínicas estão abertas, mas não sei se estão todas. E por um lado, ter a máquina em casa é bom, mas tem sempre que haver a drenagem linfática manual e aí é uma coisa que tem que ser feita por um profissional e não propriamente por nós em casa. E depois falaram de imensas outras coisas que eu vou só dizer os nomes e depois vocês, se quiserem ver, veem no webinar. Desde vibroterapia, ondas de choque, kinesiotaping, que é tipo com aquelas fitas que eu estou habituada a ver os atletas a usar. Imensas. A questão é, não tem uma grande evidência, ou seja, não tem uma evidência muito robusta nos casos de lipoedema, mas também, lá está, esta doença ainda tem muito para ser explorado, portanto que hão de reparar, se depois virem o webinar, a maior parte dos artigos são de 2019 e 2020, quer dizer, ainda estamos muito atrás na investigação desta doença. E depois falámos então de uma coisa que realmente me dá um nó na cabeça, que é a lipoaspiração. A minha médica, e no meu caso, e é a opinião médica de uma pessoa, também posso ir pesquisar outras, mas ela recomendou-me se eu quiser fazer a lipoaspiração, fazê-la só após a gravidez. Porque o que é facto é que a gravidez causa um grande descontrole hormonal. E se pensaram, se uma pessoa normal já fica inchada normalmente, então uma pessoa com lipedema vai ficar mais 5 vezes inchada, digamos assim, vá. Estou a inventar agora um número. E portanto ela aconselhou-me a fazer só depois. É assim, eu gostei de ouvir a médica a falar. 95% dos casos não é necessário um treinamento. O processo de recuperação é efetivamente moroso, são 3 a 6 meses. O que me assustou mais foi o facto de ela dizer que os resultados podem não ser os esperados. Como é normal, não é? Porque ela disse, e muito bem a certa altura, que é o volume até pode ser reduzido, mas a nossa pele, e acho que quem tem lipoedema e se calhar linfoedema, não sei, talvez sinta isso, a pele parece que é, sei lá, a minha pele às vezes parece que é transparente e vê-se as veias e vê-se a gordura à superfície, que não é celulite na realidade, aquilo é mesmo gordura, isso pode não desaparecer. Portanto, que eu tenho uma grande curiosidade, tenho.
mas que é um grande passo a tomar, e não é uma decisão que se deve tomar de ânimo leve, porque o processo de recuperação é longo e não é fácil. Portanto, mas pronto, é uma coisa que eu fico mesmo... E lá está, e depois também se fala muito dos resultados irrealistas, e eu tenho um pouco medo que isso aconteça comigo. Que eu imagino assim umas pernas espetaculares, tipo, não é espetaculares, mas se calhar não vão corresponder às minhas expectativas. E eu, na minha vida, isso acontece-me bastante, porque eu sou muito perfeccionista, então penso logo no melhor cenário possível. E se calhar não é isso que vai acontecer e depois, não sei, é uma coisa a ponderar no futuro. Isto foi o que eu tirei assim de mais interessante, do webinar. Acho que a única coisa que gostaria agora de ver, se calhar no futuro ou noutra plataforma, ou que seja, é sem dúvida testemunhos de pessoas. Acho que isso é muito importante, porque a parte científica está explorada, já consegui obter muito mais informação, mas acho que agora se calhar um fórum está a precisar de conhecer outras pessoas que tenham. Eu sei que é um bocado estúpido dizer isto, mas gostava de conhecer alguém mais como eu, sei lá, uma pessoa de 20 e tal anos, magra, com as costelas a verem-se, mas depois com umas pernas enormes. Bem, mas isso já estou a sonhar muito alto. Por fim, queria só relembrar, para quem ainda não sabe, que estou a fazer, ou a incentivar a que as pessoas façam um pequeno desafio a elas próprias, ou seja, que se desafiem, especialmente pessoas, não tem que ser pessoas com lipoedema, pode ser qualquer pessoa que simplesmente não gosta das suas pernas, mas que se calhar não, por isso não as mostra em termos de vestuário, etc, mas que acho que está na altura de as mostrar. E para mim ainda é em casa só, e ainda tenho que me sentir confortável nesse passo e só depois passar ao próximo. Convido toda a gente a participar, enviem-me fotos no meu Facebook, blog, para onde acharem que devem mandar. Tchau, tchau!